Olha ela! Eu vim aqui hoje falar de muita coisa, mas a primeira é uma manifestação, implorar, colocar uma bandeira fincada aí, botar isso como políticas públicas que as mulheres, mães principalmente, precisam fazer. Eu ia falar uma viagem por ano, é pouco. Pelo menos 2 viagens por ano sozinhas. O que vocês acham disso? Reajam, reajam. Coloquem emojis aqui. Gente, para tudo. Esse episódio hoje é sobre muita coisa, mas sobre muita coisa a partir dessa viagem que eu fiz essa última semana. E quem me segue há muito tempo aqui, desde a época dos dinossauros, em que eu falava de parentalidade, de educação parental, eu comecei onde tudo isso aqui era mato ainda, sabe que eu sempre exerci essa maternidade nesse lugar, né, de ocupar os meus espaços. Fui com culpa mesmo, me sentindo cocô do cavalo do bandido. Postei aqui há 3 anos atrás a Amazônia, que deixei meu filho com febre, fui quase cancelada nas redes sociais, porque como é que uma mãe viaja e deixa o filho com 40 graus, como se eu tivesse deixado a criança sozinha, abandonada, ela não tivesse pai, não tivesse entorno, né, de familiares, de pessoas para cuidar dela. E eu ainda tive que explicar, né, é muito doido isso. Mas enfim, vocês sabem que eu venho sempre fazendo esse movimento. Eu me lembro que a primeira viagem que eu fiz, a Alice tinha 1 ano e 3 meses. A minha terapeuta, que me trouxe esse incentivo, Orjana, ela tem avó, que ela está vinculada, vá viver isso com o seu marido, meu marido na época, né? E dali em diante eu fui abrindo esses caminhos. Depois fui para a Dinamarca e para a Finlândia, muitos de vocês também acompanharam isso aqui. Quem não acompanhou, segue me seguindo, que vocês vão ficar por dentro de tudo isso. Fui visitar escolas com um grupo de mães, foi uma viagem para me divertir e para também inspecionar, fazer uma curadoria, né? Mas foi uma grande diversão, assim. Mas enfim, isso sempre ficou muito em mim, essa necessidade de sair do ambiente doméstico, dos cuidados com o filho. Eu tive essa certeza ainda na pandemia, né, onde a gente se entendeu ali, fomos conseguindo viver, quando acabou a necessidade de todos nós, no caso os 4, né, porque eu tenho 2 filhos, para você que não me conhece, eu sou mãe de Alice de 15 anos e Romeu de 11, de ocupar outros espaços, de ter outras relações para além daquele núcleo, entende? A gente precisa. Eu vejo hoje os meus filhos que estão maiores, isso porque na época eles eram pequenos e eles queriam, o pequenininho queria encontrar um amiguinho, o outro queria encontrar, a Alice queria encontrar a amiga. Lógico que quando eles são muito pequenos, eles querem estar o tempo todo com a gente, né? Mas eu percebi essa necessidade, sabe? Para poder voltar para um outro lugar. Hoje maiores, essa necessidade é cada vez maior, né? De ter outros afetos. Mas enfim, isso foi algo que eu comecei a observar e cada vez mais buscar espaços em que eu pudesse ficar só. Para além de viajar, gente. Poder trabalhar fora de casa, porque eu trabalho em casa. Ir para o cinema sozinha, que é algo que eu amo. Ir para o teatro, às vezes dormir na casa de minha mãe, como eu faço hoje. E só volto no outro dia, eles estão na casa do pai. E mesmo quando eu não era casada, eu fazia isso. Eu vejo nos atendimentos que eu faço, especialmente com mães, pouco movimento em relação a si própria. É tudo muito misturado, né? E aí, chega num lugar onde o básico vira sonho, sabe, gente? Eu atendo mulheres que sonham com banho quente, que sonham com uma alimentação em que elas possam ficar só, sonham em poder ter um momento de refeição sozinhas. Vocês entendem? Que sonham ficar sozinha em casa. Não tem mais espaço, ou nem tem a possibilidade de sonhar em ter uma noite de sexo, né? Olá, como estão vocês?
Como é que anda isso por aí, gata? Entende? Uma noite de prazer, uma tarde com uma amiga, sabe? Uma amiga interessante. A gente ainda vive em tempos em que a relação central é a relação afetiva sexual. Então eu me dedico todo o meu tempo àquela relação. Quando sobrar um tempinho, eu vou lá ver o pessoal, ver outros interesses na minha vida. Aí quando essa relação vai por terra, oi, como é que você vai fazer, gata? Vai ter que encontrar energia para retomar todas as relações, entende? Então, eu estava conversando isso com a minha amiga nessa viagem que eu fiz, em que eu falei para ela, eu atuo estrategicamente ao meu favor. Então, eu busco pessoas que são pessoas interessantes para mim, eu vou até elas, eu me dedico às relações. Quando eu enxergo que aquela relação vai ser boa para mim, eu me dedico a isso. Estrategicamente pensando em mim. Qual o problema? Eu estou pensando em mim a partir de uma relação que vai me preencher e que eu também vou me doar para aquela outra pessoa, entende? Aí eu estava contando para ela que eu tenho 3 anos aqui em Lauro de Freitas, né? E que eu faço movimentos por pessoas que eu quero estar perto. Há pouco tempo eu comecei a me relacionar com uma amiga e ela me convidou para um programa e ela tinha me convidado já 3 dias seguidos e tal, e eu sem querer, sem poder. Aí nessa terceira vez eu falei, cara, peraí, um pouquinho de água, gente. Eu vou porque ela é uma pessoa interessante para mim, porque eu quero construir essa relação. Então eu vou fazer esse esforço, entende? Tem uma dedicação, como é que é isso? As relações precisam de dedicação, gente. E a gente precisa entender quem são essas relações, né? Com quem a gente quer se relacionar. Eu imagino isso meio que como, sabe, uma roda e você tem no centro, no meio, a pessoa que te leva pro hospital, aquela amiga que você conta nesse nível, e aí você vai por camadas. Quem são essas pessoas, em quais camadas elas estão e aonde você vai colocar energia para cada uma delas? É trabalho. Eu converso com a minha filha de 15 anos. Se relacionar é trabalhoso, minha filha. Não é uma coisa... Ela já está sentindo isso. Não, mãe, que essa pessoa aqui eu tenho mais afinidade, essa outra acaba com a minha energia. Não quero. Entende? Então, nem sei porque eu falei sobre isso, mas... assim... esse lugar pouco estratégico que nós temos em relação a nós mesmos para a gente buscar se beneficiar. Não pode, né? A gente não pode pensar em se beneficiar, porque aí a gente é interesseira, a gente tá querendo se dar bem. E eu fico pensando, sim, eu sou interessada no outro, no que é bom para mim. Se eu não souber o que é bom para mim, quem é que vai saber? Entende? Eu tenho interesse mesmo em me dar bem. Lógico, eu quero me dar bem. Como é que é isso? Não é para me dar bem? Parece que tudo relacionado a nós mulheres soa com um ar de negativo, né? Com arrogância, com um lugar onde nós somos colocadas à prova. Entende? Não. A gente pode trabalhar estrategicamente ao nosso favor, sabe? Mesmo nas nossas relações pessoais, não só no nosso trabalho. Então isso é algo que eu venho aprendendo com o tempo e que vem fazendo toda a diferença na minha vida. E aí, voltando pro papo da viagem, gente, quando eu resolvi ir para essa viagem, na verdade a minha amiga, ela mora no Rio, a gente fez teatro juntas, somos amigas de longas datas. Tô aqui me ajeitando que eu não quero ficar feia. E aí ela ia para uma vivência com mulheres em Algodões, que é perto de Serra Grande, uma região que eu morei, né? Mas não só por isso. E aí ela falou, amiga, a gente tentando se encontrar, a gente tenta se encontrar pelo menos uma vez por ano. E aí eu falei, bom, eu moro em Salvador, eu vou me encontrar com você em Algodões. E aí quando você for para a vivência, eu volto, que era justamente o aniversário da minha mãe, que eu cheguei a comentar com vocês aqui. Aí, comentei? Não, nos stories do Instagram. Aí eu pensei, bom, então vou aproveitar para ficar só. Vou comprar a passagem antes, vou ficar numa pousada em Ilhéus
em frente à praia, de preferência. Aí começam as minhas exigências. Qual o problema de eu ser exigente? Eu tô enjoada hoje, né? Porque é isso, né? Tudo é um negócio pra gente. Aí falei, bom, fico um dia e meio numa pousada. Tem uma outra amiga que mora em Ilhéus, se der a gente se encontra. E depois eu vou ao encontro dela. Gente, olha, eu falei pra vocês agora no início que eu faço isso há muito tempo. Mas como eu sou surpreendida. Eu tô falando isso porque eu estava no momento de trabalho achando que eu vinha procrastinando muito. Enrolando para fazer o que precisa ser feito, sabe? Com muitas demandas e achando que tinha alguma coisa errada, que eu precisava me organizar. Eu preciso, mais do que nunca agora com essa viagem, eu refleti sobre algumas coisas, sobre a dinâmica que eu preciso ter na minha vida para poder eu parar de achar que eu tô procrastinando, entendeu? Porque na verdade eu não estou. Eu fui para ficar só, para descansar, e aí passo por todos aqueles atravessamentos, tipo, como assim? Você tá fazendo o quê? Né? Tipo, você tem que trabalhar. Eu trabalho com um processo criativo também, né? Então a minha vida já é o meu trabalho. O que por um lado é bom, por outro lado nem tanto. Mas aí eu consegui ler, eu consegui escrever um texto para o Substack, eu consegui gravar um vídeo, eu consegui escrever mais para o monólogo, eu resolvi algumas coisas de âmbito pessoal, porque é isso, quando a gente vive numa sobrecarga, a gente não tem tempo nem para os nossos afetos, né? Nem para as pessoas que a gente ama, é uma loucura isso. E eu não quero isso para mim, eu quero ter tempo, então eu fui construir o presente para minha mãe. Já tinha dado um presente para ela, eu queria que ela ficasse numa pousada, liguei para a pousada umas 300 vezes, porque eles não compreendiam que eu queria uma cama com todo o frufru. Né, porque isso geralmente, não sei, não é um hábito de uma filha pedir para sei lá, acho que talvez seja coisa de casamento, de namorado. Não, né, eu sei que ficaram com bastante preguiça de fazer isso para mim. Mas como é que, mas é flor, eu quero botar tudo bonitinho, eu quero fazer como se fosse um momento romântico mesmo. Como se fosse, não, eu quero que seja algo romântico. Por que o romance só tá na relação amorosa? O romance tá nas relações de afeto, de carinho, de amor. Enfim, entende? Essa camisa, por exemplo, aqui foi a Pri que me deu. Mulheres se curam em bando. Isso é um afeto enorme. Ela parou, pensou em mim, levou, me deu um outro troço para aprender em casa, que é aquele olho grego, sabe? Da outra vez eu levei para ela. Então, isso é pensar no outro, né? E precisa de tempo para isso. A gente não tem tempo. E aí, eu tô falando isso porque, tá, lembrei. E aí eu tive esse tempo para melhorar esse presente para minha mãe, né? Ligar, ajustar tudo. Queria que tivesse um champanhe, queria ver a possibilidade da gente tomar um café juntos, todos, como é que ia ser quarto e tal. Conheci algumas pessoas na pousada, troquei ideia, comecei a conhecer melhor a história da vida do garçom. E entendi que eu tinha um tempo enorme, sobrou tempo. Fiquei na piscina de noite, vendo o céu. Aliás, o céu de Ilhéus é a coisa mais linda, né? Menos poluído. Sabe assim? Aí eu fiquei, putz, cara, eu preciso duvidar desses pensamentos. Isso é algo que tem sido fortalecido muito em mim com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que a gente vai estar em breve. Vamos recomeçar o grupo em junho, vai ser junho e julho. Se você tiver interesse, me manda mensagem na comunidade do WhatsApp, o link está aqui. Para eu te explicar como funciona, para que você já possa fazer parte. E ela fala, a doutora Clarice, que a gente precisa duvidar, sabe? A gente acredita em tudo, inclusive naquilo que a gente pensa, sabe? Porque esses pensamentos, água, eles são atravessados pela cultura, por onde a gente está inserida. Então, se a gente não duvida, gente, é muita ingenuidade, né? Esse processo ela fala isso, né? De iniciação para a autonomia tem a ver com abrirmos mão de um estado de ignorância. Esse estado de ignorância também tem a ver com aquilo que a gente pensa sobre a gente. Desconfiar, entendeu? Tipo, cara, se auto-observar, né? A terapia, um dos maiores ganhos da terapia é a auto-observação. Eu me lembro que a minha terapeuta falava isso para mim muito. Eu trazia questões do dia a dia, assim, de percepções que eu tinha pequena. Ela falava, mas observe justamente isso. As ações pequenas,
lugares em que você se pega, fala, opa, olha eu aqui me maltratando, olha eu aqui me julgando. Eu me lembro que eu tinha uma tendência, que é algo que eu preciso muito observar ainda, a associar amor à crítica, que tem a ver com a minha história. Então eu ia dormir, eu entrava na onda de crítica, gente. Toma ele crítica. Como se aquilo fosse afeto, entende? E aí a gente tem uma percepção errada de que a quantidade, da proporção que a gente vai se criticando, a gente vai se melhorando. Isso não existe. Quanto mais a gente tem, isso a própria ciência comprova, quanto mais autocompaixão a gente tem, mais o caminho de autocompaixão a gente faz, mais a gente se liberta, mais a gente voa. Vocês entendem que a lógica é outra? Mas no caso de nós mulheres, meu amor, a gente não pode nem se beneficiar, né? A gente tem que ficar tudo tímida. É uma grande loucura, né? Mas enfim, aí encontrei a minha amiga lá de Ilhéus, que ela inclusive falou, Jana, por que você não ficou aqui em casa? Eu falei, amiga, não tem nada a ver com você, eu queria ficar só. Depois vejam o texto do Substack, que eu escrevo algumas coisinhas que eu agreguei a estar só, que vale a pena vocês lerem lá. Não vou colocar aqui não, porque eu acho que eu me exponho muito. Na leitura eu tenho a sensação de que eu não me exponho tanto. Então vão lá dar uma lida, tá? Aproveita e se inscreve no Substack, é gratuito. E aproveita para poder ler esses textos que são reflexões profundas que eu trago sobre a minha vida. Tem sido muito interessante escrever lá, inclusive, porque eu tenho feito visitas da minha história de lugares que estavam tão adormecidos, sabe? Que tem florescido nessa escrita, né? Mas enfim. E aí eu fiquei pensando hoje, eu estava fazendo uma consultoria e estava falando isso para minha mentora, né? Do tema maternidade, de como esse é um tema que nos acomete. Para quem é mãe, para quem deseja ser mãe e para quem não quer ser mãe. Né? É o tempo todo essa lembrança do que fazer com relação a essa função. E eu falo isso porque quando eu fui lá, né, encontrei essa minha amiga, a gente foi caminhar na praia, e ela me trazendo, ela fica a semana inteira com o filho dela pequeno, separada, essa violência de gênero, né? De coisas invisíveis, que a gente não percebe como a gente é violada, como nós somos violentadas. É um lugar muito naturalizado pela sociedade e por nós. E aí isso me faz lembrar, eu tive um atendimento há pouco tempo de uma mulher que ela estava incomodada com a creche, em que a filha dela precisava ficar na creche chorando. Ai, gente, desculpa, eu tô com uma fungação chata. E aí eu trouxe para ela o quanto isso não estava fazendo sentido. Entende, assim? Então eu fico refletindo sobre essas violências invisíveis, né? Que dificultam ainda mais o maternar. Eu vejo isso na escola. A escola é um lugar que deveria ser um lugar diferente, né, gente? É muito fake, é um lugar ainda muito pouco desenvolvido para essas trocas, sabe? Eu digo pelos profissionais também, que têm pouca disponibilidade de se visitar, né, de se reinventar. Quando eu fui para a Dinamarca mesmo, eles têm como matéria na formação deles meditação, aulas de autoconhecimento. Eu sei que a gente está longe disso, mas é uma discussão importante, né, da gente trazer, porque se a gente está optando por sermos educadores, eu digo na escola, né, a gente precisa estar aberto para esses tipos de diálogos, né, para diálogos mais profundos, entende? Enfim, então eu percebo que culturalmente nós vivemos violências invisíveis quando a gente se torna mãe. Nos tempos atuais, então, isso ainda é mais, ainda veio com alguns fatores que agregam ainda mais cansaço, quando as mulheres hoje vivem uma realidade em que elas precisam e querem profissionalmente estarem bem-sucedidas, serem mães, né? E aí vão se interar sobre criação de filho, amamentação, como é que usa sling, como é que faz o parto da melhor maneira. E tudo isso, em algum lugar, esse lugar perfeito, ele nos distancia muito da humanidade, né? Porque ao mesmo tempo, e eu vou falar já porque eu estou dizendo isso também,
ao mesmo tempo, para você poder ser mãe, tem um processo de doação que é tão bonito, né? Quando a criança nasce, e tem um processo, um tempo e um espaço para a criança entrar nesse psiquismo da mãe, né? Sabe assim, tudo isso precisa de tempo. Quando eu fui na Amazônia, eu vi isso muito claramente, assim. A gente conversando com as mulheres ribeirinhas, a gente vai em setembro, se você tiver interesse também me manda aqui no grupo, e eu vou levar mães, né? As mulheres ribeirinhas, elas trazendo o tempo, né? Acho que tinha uma fruta lá que elas pegam em um certo período na floresta que leva tipo 10 anos, 15 anos, gente. Eu escutei, eu falei, meu Deus. E aí quando isso acontece, elas correm para a floresta para poder pegar e tal, colher, né? E a gente numa pressa desgramada para fazer as coisas para ontem, né? Eu me vejo nesse lugar também. Eu estou constantemente revendo isso. E essa viagem foi tipo, oh, Jana, vamos fazer as coisas em outro tempo, gata. É um tempo, sabe? Uma lembrança constante, porque senão eu entro. E eu estava nesse processo. Já me sentindo procrastinando, já achando que o ano tá acabando. Eu tava assim, já, vamos botar a árvore de Natal? Porque, vocês não estão assim, não? E aí eu fiquei refletindo, lá em Algodões, principalmente, né, que o lugar é muito tranquilo e o dia dura muito, né? Eu vivenciei isso em Serra Grande. Não é o tempo, gente. O tempo, ele é um estado. Não é algo mensurado, entende? Mas é a gente que está com muita informação, com uma aceleração imensa, acreditando nesse conto do vigário, né? De que quanto mais a gente corre, mais a gente consegue alcançar a medalha, o pódio, como se isso pudesse existir, né? É uma loucura. Mas enfim, e aí eu fui para Algodões encontrar essa minha amiga, que eu tava com muita saudade. Tá quente aqui, porque eu tô com meu leque. E aí eu queria contar uma história até que eu cheguei a falar rapidamente lá no texto de Substack, que quando a gente chegou na pousada, primeiro que a gente fomos tratadas feito rainhas, assim, um mimo danado, nosso nomezinho lá, com cartinhas, cada dia uma carta diferente, uma coisa mais linda. Tinha uma mãe com uma mulher jovem, por volta de uns 30 anos, com uma bebezinha, uma nenenzinha de 1 ano e pouco, criança já, né, amamentando, e ela tentando comer, e eu achei tão linda ela sorrindo para a criança num dado momento. Quando eu olhei aquilo pela primeira vez, eu olhei e já falei, meu Deus, que lindo ela amamentando a filha dela. Eu não era assim não, gente. Eu tava de saco cheio. Como a gente é cruel, né? Por isso que eu digo que essa desconfiança do que a gente pensa. Na mesma hora eu falei, ó, Jana, você fez o que você pôde, gata. Não vai dar vazão pra isso não. Vai tomar seu café, né? Por favor. Entende? Assim, esse se pegar é muito importante, porque senão a gente entra tipo, caramba, olha isso, que lindo. Eu sou uma mãe de merda, eu vou ligar pro meu filho agora. É umas maluquices que a gente entra. Enfim, a Helena Ferrante A Filha Perdida, ela fala, né, que a maternidade é muito esmagadora. Eu acho que também nesse sentido, porque a gente vai para um lugar de crítica, né? A gente se abraça nessa loucura que nos inserem com toda a força, né? Ao invés de questionar. Dizer, tem uma coisa que não tá legal aqui, não. Hoje eu falei até para minha mentora que uma das qualidades que eu considero que eu tenho é que eu sempre fui muito questionadora, gente. Assim, eu nunca engoli as coisinhas assim facilmente não, sabe? Eu ficava, peraí, me conta melhor esse negócio. Enfim. E aí a gente, nesse dia, né, Pri, a minha amiga, tá querendo engravidar. Ela tá querendo fazer uma produção independente. E aí eu fico num lugar muito político e amoroso, porque ao mesmo tempo ela sabe que eu trabalho com isso, a gente conversando sobre essa perspectiva real do que é ser mãe, né? E ao mesmo tempo é o sonho que ela tem, né? A beleza que é também ser mãe. É uma escolha que precisa ser pautada pelo momento que a gente está vivendo hoje também. O que ela deseja para ela, o que ela quer fazer, como ela quer fazer, né? Enfim. E aí a gente foi pra praia, caminhamos, né? E aí é impressionante, assim, eu também escrevi isso no texto, de como eu fico emocionada quando eu tô nesses momentos. Desde quando eu tava só, que eu entrei no quarto, que eu olhei, falei, ai, eu sinto emoção, assim. E eu sinto que a emoção vem também do cansaço. Sabe, assim, quase como uma gratidão, tipo, caraca, tô só, meu Deus, obrigada. A emoção, ela não vem só pelo fato de, hoje, eu me senti muito bem em estar comigo, apesar de não ser algo simples, mas ao mesmo tempo também vem desse lugar esmagador, que é a função, né, de cuidar de tanta coisa. Esse lugar invisível, né, de tantas funções que nos acomete.
Mas enfim, aí a gente caminhou, daqui a pouco eu vejo ela entrando, uns bangalôzinhos assim na praia, e ela tentando colocar a neném pra dormir, né? E a minha amiga, olha que linda ela e tal. Aí eu já olhei e falei, ai meu Deus, ela tá cansada. Ai, gente, pelo amor de Deus. Não é possível, cara. Ai, coitada. Já pensei assim, coitada. Mas aí, sim, é bonito, né? Aí, beleza, passamos o nosso dia lá, fomos num outro restaurante, que eu depois vou falar sobre esse restaurante. Aí na volta, já tava escuro, e em Algodões fica tudo muito escuro, que era igual a Serra, né? Isso me lembrou muito Serra. 7 horas acabou, gata, hora de dormir. Aí a gente foi, entramos no restaurante, e na hora da entrada, na verdade, tinha um portãozinho de madeira, e a criancinha estava do lado de fora, onde a gente estava, tudo escuro, a criança começou a dar um berro, e parecia que ela estava brincando, fazendo uma brincadeira de esconde-esconde, meio de mau gosto, assim, sabe? Quando ela viu a gente, ela meio que abriu o portão e pegou a criança. E aí na mesma hora a gente se olhou e falou, caraca, tadinha, né? Mas aí eu trouxe pra ela, falei, cara, ela tá cansada, ela tá exausta, o dia inteiro com uma criança, é uma solidão, é um lugar muito solitário, gente. E aí a raiva, vem tudo, né? Vai pra criança, inclusive, né? Pega pelo braço, sacode, porque você tá sem rede de apoio, ou seja, isso não diz só sobre você, diz sobre toda uma estrutura ausente, né? Que a gente pode, inclusive, achar que eu fui violenta, será? Eu estou sendo o canal de violência, mas tem toda uma violência estrutural que me faz agir assim, entende? É algo também que a gente precisa pensar. E eu pensei nisso na hora, eu falei, cara, outro dia ela estava lá de novo, tomando café com a criança. Enfim, e aí a gente começou a conversar sobre isso, né, refletindo sobre isso. E fomos no restaurante, conhecemos a dona do restaurante, um restaurante italiano maravilhoso, um lugar super lá para dentro de Algodões, com uma outra amiga de Pri, Isabela, que a gente conheceu lá, que estava trabalhando lá um mês, maravilhosa. Falamos, esse tema veio muito, e a mulher, dona do restaurante, trouxe também esse tema de que ela, em dado momento, pensou em ser mãe. Ela foi para a Itália, casou com um italiano e voltou, até que ela decidiu que não seria mais. E que essa decisão veio a partir também de uma fala da mãe dela, quando foi para a Itália, ela estava na iminência de querer ser mãe, que a mãe dela disse a ela, se essa decisão, se você estiver também pensando em ser mãe porque você quer me dar um neto, fique sabendo que você, para mim, é muito importante. É o suficiente caso essa seja a sua escolha. Entende? Eu achei isso tão bonito, né? Esse passar de bastão, assim, de uma maneira tão maravilhosa, né? Esse reconhecimento desse afeto, sem essa coisa de eu quero ter neto, né? Quantas vezes a gente escuta isso? Eu vi não sei se vocês viram, gente, Ilhados com a sogra, o último, e tinha uma sogra que enlouquecida porque ela queria neto. Eu falei, minha filha, adota. O que é isso? Virou um instrumento, entende? De necessidade. É uma loucura, né? Como esse tema, ele abre camadas em diversas relações. Uma criança nasce, ela mexe com todas essas estruturas. Enfim, e aí eu fiquei assim, tipo, ela falou que na época tinha uma amiga que estava num processo parecido com o dela e que essa amiga optou por ser mãe e ela trouxe algumas coisas para essa amiga sobre as dificuldades e tal. E que depois que essa amiga teve filho, que ela trouxe para ela eu achei que você estivesse com inveja de mim. E não era inveja, era uma percepção de algo para que ela ficasse atenta, né? Então aquilo foi muito importante para a gente escutar, né, a história de uma mulher que fez essa escolha há um tempo, né, em que quase não se fazia essa escolha, uma mulher mais velha, e o quanto a gente precisa trazer essa questão para a temporalidade, né, para essa propriedade de poder fazer essa escolha. Que eu acho que as escolhas elas nunca são totalmente cristalinas, né? Eu escolho e é isso. Tem uma coisa meio tipo, eu acho que é isso. Sabe? Às vezes não dá para cristalizar, acho que essa é a palavra. Mas na frente pode ser que você queira, você vai ter que lidar com o luto de você não ter feito, entendeu? Ou o luto de ter feito. Eu acho que aí precisa maturidade mesmo para se apropriar das nossas escolhas, seja elas quais forem, porque o fato da gente escolher já é muito bom, né, gente? Porque se a gente não escolhe, o outro, a vida vai escolher por nós. E a gente fica achando que a gente está escolhendo. É uma grande loucura, a gente não está. A gente está seguindo um fluxo, às vezes vivendo a partir das nossas próprias defesas, sem ir lá no fundo para refletir sobre a nossa própria história.
no rio abaixo do rio. Essa é uma fala da doutora... deixa eu respirar. Essa é uma fala da doutora Clarissa no livro Mulheres que Correm com os Lobos, que eu achei muito bonito. Ela falando que a gente precisa ter disposição para investigar o rio abaixo do rio, sabe? Ter coragem, né? Para fazer as nossas próprias escolhas. Enfim, e aí a gente teve essa experiência com ela, que foi muito maravilhosa. E a gente conversou muito sobre esse tema, né? Eu e Pri e a Isabela, e eu fiquei refletindo sobre o quanto a gente hoje tem a possibilidade de escolher, mas que a gente não tinha, mas hoje a gente tem ainda toda essa pressão de perfeição que cada vez mais nos distancia de decisões mais humanas, sabe? Até a própria parentalidade, né? Eu fiquei refletindo sobre isso, que quando eu fui estudar educação parental, eu fui com esse propósito, assim, de educar os meus filhos de uma maneira diferente. E eu me lembro que, na época, era ainda mais cansativo para mim, e foi por isso que eu mudei de posicionamento, né, e comecei a perceber que eu precisava olhar para as mulheres, para as mães, e hoje eu não atendo só mães, atendo mulheres também, porque aquilo, não sei se eu vou conseguir ser clara, é como se me infantilizasse demais, sabe? Eu estava muito cansada de ficar naquele ambiente tratando sobre questões infantis, sobre esse universo privado da vida das pessoas, sabe? E aí eu resolvi fazer essa mudança e partir para um olhar para essa mãe, para essa mulher, porque aí sim eu estaria cuidando dessa criança, né? Enfim, gente, assim, eu acho que é isso. Isso me fez lembrar até que eu trouxe aqui os vestígios disso. Eu venho colhendo porque ter olhado para essa relação com essas crianças de uma maneira que, saindo dessas violências, eu estava conversando esses dias com a Alice sobre isso, a Alice falando que escutou esses dias um adulto na escola falando que tem que dar um tapinha, né? Estamos todos aqui inteiros. E a gente refletindo sobre, como assim mãe inteiros? Minha filha, ninguém tá inteiro, tá todo mundo quebrado. E violência não educa. Violência traz sobrevivência, traz medo. E ela tentou falar sobre isso, mas depois ela percebeu também que não vale a pena, né? Então ela ficou assim, tipo, meio indignada, né? De ser algo ainda tão corriqueiro e constante na vida de muitas crianças e de muitos jovens. E eu percebo que esse espaço que eu estabeleci na vida deles, dessa abertura, eu colho hoje, eles sendo adolescentes, em que a gente tem diálogo. E aí a gente fez uma reunião familiar, que eu até trouxe aqui, gente, aqui. Olha, a gente tem esse caderno desde 7 de maio de 2017, que foi quando eu comecei a fazer essas reuniões familiares. Elas tiveram, já teve até intervalo aqui de 6 meses, ou mais até, mas a gente trazendo um momento em que discutimos os nossos incômodos e nossos desejos e buscamos soluções. E eu estava dizendo isso para eles porque a Romeu gosta de jogar, né, pelo menos 2 vezes por semana, e eu tenho perdido muita paciência com isso tem me enlouquecido. Isso é demais, né? E aí eu fico direto, Romeu, sai, não é possível, cara, já marcou o tempo e tal, não sei o quê. E beleza. Na reunião familiar, a gente foi falar sobre os ajustes de tarefas domésticas, sobre a questão da escola, de coisas que eles precisam fazer em casa e tal. E aí eu falei, o que está incomodando? Os meus incômodos em relação às posturas deles, e também reconhecendo tudo que tem acontecido de bom. Enfim, a construção da reunião familiar, ela é muito maravilhosa. Eu estou criando, porque isso, a pessoa aqui é um ser criativo. Eu tenho uma trilha de workshops que eu vou disponibilizar para vocês em breve, e que num desses workshops tem uma aula em que eu explico como é que funciona a reunião familiar. E lá vocês vão ter acesso. E aí, Romeu chegou e falou assim, mãe, eu estou incomodado porque você tem gritado para eu sair da tela. Toda vez que esse tema surge, você vira um leão, uma leoa. Eu falei, uau, filho, desculpa. Não foi legal, não tá legal. E aí eu tô dizendo isso pra vocês porque na reunião familiar, e
é um hábito que nós não temos, né? De escuta, quando eu falei da escola, quando eu falei das nossas relações, dessa escuta interna, dessa autoobservação, de se perceber muitas vezes. E aí, quando a gente está nesse ambiente da reunião, parece que tem uma egrégora em que eu me coloco nessa escuta, entende? Porque outras vezes ele já me falou, mãe, você está falando alto, eu não gosto e tal. Mas parecia que aquilo não chegava para mim, gente. Assim, não sei explicar. Ali eu tava, tá, filho. E aí eu falei, cara, me desculpe, você tem razão. A Alice é mãe. Realmente, eu falei, tá, eu vou observar, eu vou ficar mais atenta e vou. E aí eu tenho uma possibilidade de mudança muito maior, sabe? Então, é isso, assim, a gente fez essa reunião e eu fiquei muito feliz com esse espaço que a gente vem criando de diálogo. Eles falaram o quanto ficaram felizes com a minha viagem, que eu volto diferente, que eu volto mais presente. A Alice, eu falei com ela, chamada de vídeo, uma hora na viagem, ela falou, nossa mãe, como seus olhos estão brilhando. Eu acho que esse recorte para eles tem sido algo bem importante, deles perceberem quem é a mãe e quem é a Orjana mulher, sabe? Eles sabem, eles percebem como eu busco por esse recorte constantemente. Eu não queria ter que buscar tanto. Queria que fosse mais orgânico, sabe? Que a estrutura social me desse assim, né? Lembrasse que eu sou uma pessoa que cuido de uma geração futura, sabe? Que facilitasse a minha vida. Qual é o problema de facilitar? Mas aí não, eu entro no Instagram e vejo lá o cara fazendo um curso para ensinar homem a ser provedor. Não sei se vocês viram isso. Para ensinar homem a mandar em mulher, sabe? Putz, cara, por que vocês não fazem curso para como facilitar a vida de uma mãe? Como facilitar a vida de uma mulher para que ela tenha mais prazer? Ela vai entregar muito mais, sabe assim? Não, é essa loucura. Ai, enfim, meus amores, não deixem de comentar aqui embaixo. Importantes para o Spotify, compartilhem com os amigos, com as amigas. Tem muito conteúdo importantíssimo aqui nesse podcast, para que meu trabalho continue, para que eu possa continuar aqui, também tendo energia para fazer tudo isso para vocês. Entrem no grupo do WhatsApp, lá vocês têm informações sobre a Amazônia, sobre o próximo grupo terapêutico, sobre atendimento individual. Na comunidade eu coloco algumas dicas também de coisas que eu falo por aqui, livro, filme e etc. Eu coloquei até no Substack e vou colocar para vocês também lá na comunidade. Esse restaurante em Algodões, que é simplesmente lindo. Também nessa comunidade do WhatsApp vocês vão ficar sabendo mais informações sobre uma vivência que eu vou fazer no segundo semestre em Lençóis, aqui na Chapada Diamantina. Vai ser uma vivência bem especial, com uma amiga também muito querida da Bioenergética. Então é isso. Cheiro, fiquem com Deus.